Fábio Fernandes, eu sou do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios aqui da GV. Esse é um trabalho voluntário que eu tenho, ou seja, começando a falar de empreendedorismo, é aquele que você não precisaria estar fazendo, né? Então, fazer algo mais, a gente não sabe o que vai dar, e depois, qualquer dia, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, ou quem quiser a gente bater um papo, o tanto de coisa que se desdobrou por esse meu envolvimento com a GV. Se há algo mais que a gente faz com brilho no olho, com vontade, com entusiasmo. Então, o Centro de Empreendedorismo vem fazendo um trabalho há muitos anos já aqui na GV, na conscientização do empreendedorismo, para despertar nas pessoas o interesse de falar assim, poxa, empreendedorismo como estilo de vida. Será que eu, ou cada um de vocês, gosta do caminho empreendedorismo, do estilo de vida de empreendedor? Então, esse é o papel do Centro de Empreendedorismo, que vem fazendo através de eventos, e o empreendedorismo a gente acha que é em cima de contágio, você mostra exemplo de pessoas, e a pessoa sente, poxa, isso aí tem a ver comigo, vou querer seguir um caminho desse, vou querer fazer coisas acontecer da minha vida. Então, eu como um depoimento, eu venho oferecendo meu tempo para causas como essa aqui de hoje. Então, é muito gratificante ver o entusiasmo das pessoas que estão a fim em busca de saber, de ouvir histórias novas e tudo mais. Bom, então essa é a 9ª edição da Semana do Empreendedorismo. Nós temos muita coisa legal vindo por aí esses dias. Depois, quem não chegou a olhar o programa, dá uma olhadinha, está nas redes sociais, com o GV100, tem todo esse acesso para vocês. Então eu gostaria de hoje também agradecer aos patrocinadores da semana, que nós temos o Sebrae, a Comolat e a Sal Produções, tá? E também gostaria de agradecer todos os apoiadores, tá? Agradecer vocês também. Outra coisa que vocês devem ter reparado, na cadeira de vocês tem a revista, o 5º ano da revista Novos Negócios, da GV100, tá? E como último recado, eu gostaria de convidar todos, quem quiser mais informações sobre o Centro de Empreendedorismo, procurem ou eu, ou a Aline, ou a Laura, o Thales, daqui a gente precisa sempre de muita gente, de multiplicadores, tá? Então é uma coisa que nós estamos deixando aí de portas abertas para todos vocês. Então, entrando hoje na nossa apresentação, dando abertura à nossa Semana de Empreendedorismo, vocês já conhecem um pouquinho da história dele, hoje vai conhecer mais detalhes, uma pessoa incrível, encantadora aí, vem trazer conhecimento para a gente e lançar um desafio muito interessante. Então, mais do que eu apresentar o Ricardo Bellino, eu quero mostrar para vocês um pouquinho de quem é ele, um pouquinho da história dele num vídeo. Quem que pode liberar para mim, por favor? Então, sejam muito bem-vindos e está aberta a nossa Semana do Empreendedorismo. Vamos lá. Um vendedor de ideias, um especialista em juntar as pessoas certas. Um tipo raro de profissional, conhecido como deal maker, ou fechador de negócios. Quer um exemplo? Ricardo Bellino demorou apenas 3 minutos para convencer o empresário Donald Trump a emprestar o sobrenome e alguns milhares de dólares para começar um empreendimento em São Paulo. É o que você vai ver na reportagem de Elaine Bastos. I'm very proud of Ricardo, but he's a special guy. He's a friend of mine. He's done a fantastic job. O talento de Ricardo Bellino se manifestou cedo. Aos 20 anos, decidiu que iria trazer para o Brasil uma das maiores agências de modelos no mundo, a Elite, comandada por John Casablancas. Bom, aí começava um problema, não tinha dinheiro, não falava inglês. E eu tomei conhecimento que uma companhia de transporte de documentos que acabava de se implantar no Brasil, estava recrutando jovens universitários que tinham interesse de ir para os Estados Unidos, não tinham dinheiro, então que podiam levar aqueles documentos no seu espaço de bagagem contra a passagem.
Até o encontro com Casablancas foram 6 viagens, bancadas com a ajuda do pai. Falei para ele com todas as letras: querido, eu não tenho um tostão. Eu venho aqui como carteiro, eu fico no YMCA, eu tenho um sonho. E eu quero transformar esse sonho do potencial brasileiro exportador de talentos em realidade. Ele deu uma risada, achou aquilo muito engraçado e respondeu: por que não? O Ricardo é principalmente uma fantástica alegria, uma fantástica energia de inventar, que é muito contagiosa. Então ele é uma pessoa que dá vontade de desenvolver projetos com ele. 6 meses depois do encontro, Bellino já era sócio de Casablancas na elite do Brasil. Em 88, Ricardo esteve à frente do lançamento do concurso da Elite Look of the Year, um evento que virou vitrine para exportação de modelos brasileiras como Caroline Ribeiro, Isabelle Fontana, Raika Oliveira e a mais conhecida mundialmente, Gisele Bündchen. Ricardo Bellino vendeu sua parte na sociedade, mas até hoje é amigo pessoal de Casablancas, que chegou a faturar cerca de 10 milhões de dólares por ano, só com as comissões sobre os desfiles das brasileiras que eram disputadas no exterior. As portas que ele me abriu foram fantásticas porque nós começamos esse fenômeno da modelo brasileira triunfante. Para ter êxito como empreendedor é preciso transformar ideias em negócios de sucesso. Mas como saber se vale a pena investir nessa ideia? Ricardo, como saber se uma ideia é boa? A única forma de saber se uma ideia pode se transformar num negócio de sucesso é quebrando a inércia da teoria e colocando essa ideia na prática. É a única maneira. E essa é a especialidade de Ricardo Bellino: colocar ideias em prática, fazer sopa de pedra, vender com o melhor tempero negócios ambiciosos, audaciosos, como o que ele propôs ao bilionário Donald Trump, um mega empreendimento imobiliário em São Paulo. And in 3 minutes you convinced me to do something, and now we have a great project that took place and is taking place in Brazil. Quando ele me recebeu no escritório dele, ele me disse que eu tinha só 3 minutos para vender a ideia para ele. Me pareceu uma coisa um pouco antipática, obviamente, para alguém que viaja 9 horas para apresentar uma ideia para ele, da qual reunião é essa que eu fui convidado por ele. Eu respondi a ele devolvendo algumas perguntas. Se ele sabia que no Brasil nós temos a 2ª maior frota de jatos privados do mundo, a 2ª maior frota de helicópteros privados do mundo, em São Paulo, a 1ª em helipontos do mundo. Se ele conhecia as vendas das Ferraris, Porsches aqui no Brasil, se ele conhecia as estatísticas de venda da Louis Vuitton no Brasil, quando ele enxergou que ele podia estar sendo, vamos chamar, comparado a Ferrari, a Louis Vuitton e outras tantas marcas de luxo, aquilo abriu na mente dele, porque é uma pessoa que tem uma vaidade muito grande, e acho que naqueles 3 minutos houve, que eu digo, amor à primeira vista. Mas Bellino já vendeu a parte dele no negócio. Todos os meus projetos eu tenho essa dinâmica de entrada e de saída. No momento em que eu tinha o conceito lançado, validado, o financiamento completamente assegurado e uma gestão profissional, eu entendia e eu entendo que quando chega a minha ideia nesse estágio, está cumprida a minha etapa. Desafios como esses correm o mundo nos livros escritos pelo empresário, traduzidos para 10 línguas, inclusive russo e japonês. Bellino também está por trás do sucesso de campanhas famosas, como a do câncer de mama. Foi ele quem trouxe para o país o alvo símbolo, hoje estampado no peito de várias brasileiras. O projeto mais recente é o Amazon Forever, Amazônia para sempre, encabeçado pelo maestro João Carlos Martins. Do programa faz parte uma série de concertos que vão ajudar a financiar a preservação da Amazônia. A primeira apresentação aconteceu em Nova York. O ser humano tem a tendência de acomodação. E se ele ficar num tanque, simplesmente nadando sem um tubarão, a possibilidade de ele ficar apático, de ele perder a sensibilidade, de ele perder aquilo que vai fazer ele se destacar
e ter sucesso é enorme. Então, eu acho que a coisa mais importante é ter e colocar um tubarão no tanque para que a gente possa estar sempre alerta para poder transformar as nossas ideias, as nossas iniciativas em grande sucesso. Então, com vocês, Ricardo Bellina. Bom dia. Vocês podem imaginar como é que comer sopa de pedra. Não é um negócio muito simples de fazer, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu queria agradecer, Fábio, vocês por me convidarem aqui na casa novamente. Eu sou um rebelde sem diploma, então não sou exatamente um bom exemplo para vocês que participam aqui do curso de administração ou qualquer curso aqui na faculdade. Mas eu acho que eu tenho algumas experiências interessantes para compartilhar com vocês das minhas realizações, não só dos meus êxitos, mas dos meus fracassos, que foram a grande base do meu crescimento como empreendedor, das minhas experiências. E tem um ponto de partida para esse bate-papo que eu acho que é muito importante, e por essa razão eu decidi, essa ilustração me acompanha em todas as minhas conferências, que é uma obra de um autor pernambucano que ilustra as histórias clássicas de cordel, e essa especificamente chama-se O Contador de Mentiras. E isso tem muito a ver com a minha vida, porque no fundo eu sempre escutei de muitas pessoas, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus professores, que sonhar é uma loucura, que a gente tem que seguir um padrão, tem que se formar, ter um diploma, e aí começar desenvolver uma carreira profissional. E que, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho conhecimento específico num determinado assunto, como é que eu vou me lançar numa aventura completamente maluca, como, por exemplo, ser sócio do John Casablancas, sem falar inglês, sem conhecer ninguém na indústria da moda, sem ter nenhum conhecimento nessa indústria que me permitisse ter um motivo razoável, racional, para poder fazer isso. E como eu, em todas as minhas experiências, passei por esses questionamentos e felizmente não acreditei naquela que eu atribuo a maior mentira do mundo, que é aquela que nós não podemos fazer alguma coisa porque não temos capacitação específica para determinados temas, eu achei que era importante, sempre quando eu começo esse bate-papo, deixar muito claro o seguinte: eu me tornei um grande contador de mentiras no final, porque todas as minhas histórias pareciam mentira. Ninguém acreditava, e eu achei que chamar atenção para isso, acho que é o ponto de partida para quem quer de fato se lançar em qualquer iniciativa empreendedora e que acaba tendo esse desincentivo permanente. Porque as pessoas, uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida é que quando uma pessoa quer te desencorajar de fazer alguma coisa, ela gasta um recurso fantástico de argumentos para te explicar por que você não tem que fazer aquilo. Agora, gasta zero para poder te apoiar em você tentar. Porque o empreendedor, ele é uma espécie de bipolar, porque ele vive nesses altos e baixos o tempo todo. E uma das questões fundamentais do empreendedor é assumir riscos. É assumir risco. Pode dar errado. Claro que pode dar errado. Tem tudo para dar errado. A lei de Murphy diz que se pode dar errado, vai dar errado. Cabe a gente mudar esse paradigma. E eu acho que esse é o grande segredo e o grande mistério. E essas minhas experiências, a mim mesmo, me comprovaram de que essa capacidade superior de acreditar no impossível, de acreditar que você pode realmente fazer coisas extraordinárias aonde as pessoas não acreditam. O Walt Disney dizia que o melhor lugar do mundo é o impossível, porque lá não tem muito concorrente, porque as pessoas não acreditam que pode acontecer. E ele mesmo teve uma trajetória de fracassos, até que emplacou aquilo que é a maior revolução do entretenimento no mundo. Se ele tivesse deixado influenciar pelas pessoas que desmotivavam ou desencorajavam de fazer, não teria emplacado aquele projeto. E a história da Elite é um clássico do que eu chamo a minha primeira receita de sopa de pedras.
E acho que, ilustrativamente, cabe gastar aqui 2, 3 minutos para contar para vocês o processo, da onde nasce, como é que você constrói uma oportunidade como essa, onde você tem todos os motivos para não fazer. Então eu simplesmente estava lendo uma revista que contava a história de um sujeito chamado John Casablancas e da elite das modelos. Vocês imaginam que motivação? Pensei, eu vou ser sócio desse sujeito, vou estar no meio dessa mulherada. Você imagina, para um cara de 20 anos, era uma maravilha. Posso dizer que não foi realmente ruim, mas esse foi meu ponto de partida. E eu falei, bom, só não tenho dinheiro, não falo inglês, não entendo nada que está escrito aqui, posso entender mais ou menos a mensagem pelas fotos, né? É quase assim uma coisa assim, autodidata. Falei, bom, agora eu preciso ir lá em Nova York e falar com esse homem. Você imagina, um raciocínio meio óbvio. Tão louco que era óbvio. Eu falei, bom, primeira coisa, preciso escrever para ele. Vocês imaginam, 20 anos atrás, eu tenho 47 anos, 27 anos atrás, não tinha e-mail, não existia, fax também não, existia telex. E eu consegui extrair da matéria o número do telex, porque está lá. As coisas estão do lado da gente, a gente não enxerga, porque não quer. As coisas estão do lado. A revista estava na banca, vendeu centenas de milhares, mas ninguém tinha dado a atenção que eu dei para aquele fato. Bom, peguei aquele telex, fiz um e-mail, um texto para um amigo meu traduzir. Você imagina, eu não falava uma palavra de inglês, inclusive eu adorava matar aula de inglês, porque eu odiava inglês. E aí, falei, bom, pedi para o meu amigo traduzir o negócio, falei, olha, Brasil me parece uma maravilha, um celeiro de talentos extraordinários, mulheres lindíssimas, vocês não estão no Brasil ainda, por que não? E mandei o telex pelo correio, pela agência pública dos Correios no Rio de Janeiro, obviamente que não recebi nenhuma resposta, até que eu mandei um segundo, e um terceiro, aí recebi uma resposta da secretária dizendo que ele estava em viagem de negócios, mas que ele me responderia. Pensei eu comigo, vou ter que ir lá, porque esse negócio por telex não vai funcionar. Imagina, eu já não falo inglês. O cara vai me responder, vou ter que arrumar um cara para traduzir a resposta. Eu vou ter que fazer a resposta. É uma conversa de maluco. Falei, vou ter que ir para os Estados Unidos. Bom, mas só me falta um problema, só tem um detalhe que está me faltando. Grana. Primeiro, para poder sair do Rio de Janeiro e para Nova York. Bom, tinha conhecido, naquela época, o diretor-geral da DHL, uma empresa de transportes expressos de documentos. Liguei para ele e falei, olha, surgiu essa ideia, essa oportunidade, o que você acha? Eu aprendi que modelo é a melhor moeda de troca do mundo. Todo mundo quer estar do lado dos modelos. O cara falou, olha, eu vou te conseguir a passagem para você ir lá, mas você tem que me arrumar os convites para ir ver os desfiles dos modelos. Falei, fechado. Bom, me cadastrei para ser courier da DHL. E não por acaso que eu uso essa jaqueta aqui para dizer para vocês o seguinte. Quando você tem um sonho e um projeto na sua vida, não se arrume desculpas para não fazer acontecer. Você tem que arrumar a jeito de chegar onde você quer. E, no meu caso, o jeito de eu conseguir o que eu queria num primeiro momento era ir até o outro lado do continente. Eu precisava uma passagem de graça. E eu arrumei um emprego. E me divertia dondado. Porque até, obviamente, o gerente da Varig que cuidava do aeroporto tinha uma filha, todo cara tem uma filha que pode ser modelo. Vocês sabem disso. Todos. Então ele me falou, olha, você está na elite, que maravilha. Você pode levar a foto da minha filha? Claro que eu posso. Bom, dali pra frente só viajava de primeira classe na Varig. Era o único courier que viajava de primeira classe. Uma coisa fantástica. E aí, meu amigo, você sabe como é que é? Quando você começa a provar de coisa boa, você não quer andar de classe lazarenta nunca mais na sua vida, né? É só primeira classe. E de graça, muito melhor. Bom, então, basicamente o que aconteceu é que eu insisti e persisti e entendi que empreendedor, querido, não tem que ser muito inteligente, genial, ter MBA, nada disso. Precisa ser um chato que persiste, insiste até conseguir o que ele quer. Não é assim que você faz? Conhece aquela garota maravilhosa, aí você tenta, aí não consegue. Aí você tenta de novo. Você tem que tentar, meu amigo. Tem uma hora que vence pelo cansaço. Bom, aí, lá fui eu. Bom, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 6 vezes, o cara não me aguentava. Eu ficava na recepção 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, não tinha o que fazer mesmo. Falei, vou ficar aqui, plantado. Não, em inglês, por sorte, você vê como na vida nada é por acaso, o caboclo era espanhol de origem, tinha morado no Brasil e falava portunhol. Você imagina que fantástico que foi aquilo. Bom, long story short, conheci o sujeito, ele me perguntou, mas, desculpa, me explica para eu entender. O que você quer fazer comigo? Eu falei, eu quero ser seu sócio lá no Brasil. Mas peraí, mas você é carteiro da DHL? É claro. Se eu fosse rico, você não estava me fazendo esperar 4 horas. Obviamente. E aí, o cara foi e falou, o que você precisa de mim? Eu falei, nada. Uma carta que me autoriza a ir para o Brasil e fazer uma pesquisa de viabilidade para ver se eu consigo encontrar
as próximas vítimas, né, que vão ter que fazer o cheque, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Não sou eu. Muito bem. Ele falou, só uma cartinha? Uma cartinha, você me consegue um vídeo, VHS e uns catálogos para eu poder mostrar às pessoas que eu estou credenciado para falar sobre o seu nome. Bom, obviamente ele falou, não, claro, não se preocupe, quando é que você volta com seus pacotes ao Brasil? Amanhã. Amanhã vai estar o pacote. 6 meses para fazer a carta. Obviamente que ele virou meu pai adotivo, ele me falou, você acha mesmo que eu ia fazer uma carta para um alucinado que nem você e no Brasil falar em meu nome? Você tá maluco ou quê? Bom, 6 meses depois, insistindo, ele falou, bom, também, sabe o quê? Faz a carta porque não vai dar em nada mesmo. E esse é um outro componente interessante que você aprende na vida, no dia a dia. Quando as pessoas não acreditam que é melhor. Aí é que é melhor. Porque aí elas cedem muito mais fácil. Quando elas estão muito preocupadas que vai dar certo, aí bota o advogado, aí começa aquela confusão, aí o negócio não sai. Então o cara tem que dizer, se não vai dar certo mesmo, deixa lá esse cara ir lá rodar bolsinha no Brasil, né? Lá vim eu rodar bolsinha no Brasil. Bati na porta de todas as agentes de propaganda. Aí conheci o Nizam. E o Nizam falou, Belino, isto é do caralho. Vamos fazer aqui uma campanha, você pode virar moda. Falei, é isso mesmo. Aí um dia encontro um sujeito chamado Nelson Alvarenga, dono da Elos. O cara olhou e falou, meu amigo, tu não sai aqui da sala. Era o que eu estava precisando para fazer o upgrade da minha marca. Bom, resumindo. Primeiro contrato, $500 mil para fazer o primeiro concurso da Elite. Agora presta atenção. Eu não tinha nenhuma intimidade com o John Casablancas. E ele queria me tomar $30 mil de licença. Falei, claro, não tem problema nenhum. Quando você não tem um tostão, você aceita tudo. Então eu falei, tá, $30 mil, tá perfeito. Bom, aí eu estava na sala dele, conversando sobre o projeto, e eu vejo ele atender um telefone, tipo aquele do Batman, sabe aquele vermelho do Batman? Que era um telefone que ele tinha que ligava aquelas feiosas, Cindy Crawford, Linda Evangelista, os fotógrafos, para ele direto, não passava pela recepcionista. E ele falou pro amigo dele, olha, manda aquele meu telefone direto pra fulana. E eu aqui rapidinho anotando o número no joelho. Falei, um dia eu vou precisar desse telefone. Foi nesse dia que eu saí da Elos e o cara me falou, olha, Belino, tá perfeito, adorei a proposta, $500 mil, tá fechado. Mas eu vou comemorar os 15 anos da Elos no dia, 15 de janeiro. E eu acho que seria muito bacana que o John Casablancas viesse ao Brasil para celebrar conosco a assinatura do nosso contrato e também trouxesse umas modelos para desfilar no concurso. Eu falei, perfeito, ótimo, perfeito. Você acha que ele vem? Claro. Vou convidar, você me faz o convite, vou mandar para ele. Bom, você imagina que aquele telefone que eu tinha anotado no joelho foi o dia, né? Liguei pro homem e falei, agora vai foder tudo. Aí ligo pro homem, atende ele. John, é o Belino. Oi, Belino, tudo bem? Falei, meu amigo, 3 minutos, deixa eu te explicar. Arrumei o cara, projeto, patrocínio, $500 mil. Agora é o seguinte, e eu aqui frio, falei, agora ele vai me jogar pela janela. Você precisa vir aqui, meu amigo, para assinar o contrato e trazer 2 modelos. E veio aquele silêncio. Ele falou, que fantástica ideia. Sabe o quê? Faz tempo que eu não vou no Brasil, tá fechado. E é o seguinte, você não se preocupa com a minha passagem de primeira classe? Porque você acha que o homem anda de quê? De courier. Não se preocupa. Agora é o seguinte, as 2 modelos eu vou levar 2 new faces. É que acabaram de sair do concurso. Você me consegue 2 passagens em business class, uma suíte no hotel e uma graninha para elas comprarem os vestidinhos, porque pensava que isso aqui é terra de índio, né? Então elas vão lá, compram um vestidinho no shopping, né? Tudo bem. Falei, John, vamos fazer o seguinte, tá tudo entendido. Você vai me mandar 2 telex agora, eu vou lá aqui na Coelho, não sei, aqui em Pinheiros, eu vou ficar do lado da máquina, você vai mandar 2 telex para mim. Um, confirmando a presença no evento maravilhoso, que você está feliz da vida, que vamos celebrar essa grande parceria com a Elos. E no outro, você me diz como é que é esse negócio da conta, das passagens, porque você é conversa de pobre. E uma coisa eu aprendi com ele, tem que ter discurso de rico. Rico detesta a conversa de pobre. Ah, me dá aqui uma graninha para pagar a passagem. Desculpa, querido. Isso não é negócio para cara grande. Isso é negócio para cara pequeno. Aí ele me mandou os 2 telex, ele adorou a história. Chego eu com um telex em cada bolso, vou lá no almoço na Elos. E aí, Casablanca, vai vir ou não vai vir? Falei, tá aqui, meu amigo, o convite. O cara, imagina se não assinei o contrato. Bom, quero dizer o seguinte, e assim começou a trajetória da Elite no Brasil, com uma conversa de maluco como essa. E nós fizemos em 88 a final nacional, em 89 a final latino-americana, em 90 nós fizemos a final mundial, lançamos a Gisele e a Elite foi responsável por colocar o Brasil no cenário internacional. Trouxe a campanha do câncer de mama, mais uma história que não achavam que ia funcionar. Eu trouxe essa iniciativa para o Brasil, bati na porta, para mim, o cara que mais entende de camiseta do Brasil, naquela época, e acho que até hoje, que é o Fábio Hering.
Fábio, tem essa ideia. Ah, não vai funcionar isso aqui não. Isso aqui, Belino, esquece. Isso aqui não funciona, porque brasileiro não tem esse mesmo engajamento social. Isso aqui não vai funcionar. Já tô te avisando que você vai perder dinheiro, hein? De novo, quando o cara quer te desencorajar para fazer alguma coisa, gasta uma saliva fantástica. Falei, ô Flávio, eu não quis aqui te perguntar o que você acha. Quero saber se você imprime a camiseta. Ué, se você pagar, eu te pedi camiseta de graça? Não. Então tá bom. Mas, Belino, presta atenção, esse pessoal da indústria da moda, meu amigo, não paga a conta. É tudo festa, glamour, fatura mesmo que é bom, não paga. E minha distribuição é toda feita na periferia, a Hering é um negócio de classe C, nosso negócio funciona pulverizado. Falei, meu amigo, desculpa, eu vou tirar os pedidos, eu pessoalmente. Se você aprovar o cadastro, tu entrega, se tu não aprovar, tu não entrega. Resumindo, fui eu em todas as mais importantes marcas do Brasil. Obviamente, tinham todos voltados de Nova York, porque estilista brasileiro copia tudo lá fora. Então eles compra tudo, bota na mala, vem aqui, copia tudo. Fala, sou estilista, coisa maravilhosa, original, uma beleza. Aí, eles tinham trazido também as camisetas do câncer de mama. E o timing é tudo na vida. O cara falou, porra, câncer de mama, eu vi também, fantástico, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein e o Belino. Lá vai eu fazer a próxima. E aí, fui lá e tirei pedido de todas as camisetas. Porque, meu amigo, desculpa, quando você tem uma ideia, você tem que ir lá e tirar o pedido. Você tem que entregar. Você tem que fazer do começo ao fim. Não adianta dizer, eu sou um cara ótimo de ideia, você agora faz aí, realiza a minha ideia. Desculpa, não funciona assim. E eu fui no Palácio do Planalto e fiz o discurso de abertura da campanha do câncer de mama e vendi a primeira camiseta para a doutora Ruth Cardoso, que entregou para ela em mãos e cobrou os 15 reais dela, o Carlinhos Miele. Meus amigos, nós tínhamos vendido 300 mil camisetas de pré-pedido. Em 3 meses nós tínhamos vendido 600 mil. A campanha americana vendeu 300 mil. E nos últimos 15 anos nós vendemos 10 milhões de camisetas e arrecadamos mais de 40 milhões de dólares para o câncer de mama. A iniciativa brasileira foi franqueada para mais de 15 países. Uma ideia que ninguém acreditava. Nem o cara que mais fabrica camiseta. Tá bom ou não? E a camiseta do câncer de mama é um dos maiores best-sellers da história da Hering. Mais uma história que você precisa estar atento e não se deixar convencer de que não vai funcionar. E assim, sucessivamente, as histórias aconteceram na minha vida, até o momento que o meu vizinho chegou para mim e falou, temos aqui uma oportunidade de cobrar uma comissão e comprar uns carros bacanas, tu vai vender para o John Casablancas um terreno aqui no interior de São Paulo. Falei, querido, desculpa, eu não sou corretor, não tenho nada contra. Eu não sei vender terreno, eu sei vender coisa impossível. Isso eu sei, mas terreno, cobrar comissão, não é comigo. Bom, resumindo, o cara me mostrou as fotos, eu achei a foto bacana, eu falei, querido, isso não é pro John Casablancas, isso aqui é pro Donald Trump. Ele falou, agora tu pirou, meu irmão. Agora você tá rasgando mesmo, agora você enlouqueceu, tá tomando droga, porque não é possível. Eu falei, meu amigo, desculpa, não tô querendo saber, você não tem que falar com o Donald Trump, agora falo eu. O terreno existe, tem opção, dá para fazer condomínio, deixa para mim que eu vou falar com o homem. E aí, você imaginem, pedi pro meu amigo Casablancas, falei, tem uma aventura aqui, vamos? Ele falou, vamos, pior que pode acontecer é nada. Claro, fez uma carta, mandou pro sujeito, e o cara me liga. E eu falei, vou morrer do coração. E eu falei, tu falou que eu era maluco? Agora o cara tá me ligando aqui. E eu fui lá no escritório, aquela figura maravilhosa, bonita, aquele penteado extraordinário. O cara me recebe lá e fala, Belino, estou de mau humor, coisa que não é difícil, e estou cheio de problemas, então você tem 3 minutos. Eu falei, esse cara tá me sacaneando, não é possível. O cara me chama para uma reunião, me diz que tem 3 minutos para me jogar para fora. Porque, obviamente, ele não queria me testar se eu era muito bom de discurso, se eu falava rápido. Não, ele queria me tocar para fora do escritório. Bom, nunca mais se livrou de mim o homem. Você imagina. E, efetivamente, eu consegui inverter a dinâmica da conversa. A grande maioria das pessoas sairia chorando, gritando. Como é que eu vou fazer? 3 minutos, o computador, o Windows não dá, só para abrir demora 5 minutos. Aí não vai funcionar. Então como é que faz? Meu amigo, desculpa, desafio está aqui para a gente superar. Então se uma pessoa te diz isso, você tem que pensar, ganha fôlego 30 segundos, só tem 2 minutos e meio, né? Porque os primeiros 30 segundos você está quase morrendo. Então é o seguinte, e vamos embora, só temos 2 minutos, tá ótimo, 2 minutos e meio. Porra, Coca-Cola gasta 30 segundos para vender Coca-Cola na Rede Globo, por que a gente não tem 2 minutos e meio? É bastante, né? Para fazer o teu comercial. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, as pessoas, antes de comprar a sua ideia, elas compram você. A sua capacidade de entregar, a sua verdade, o seu entusiasmo, o seu otimismo, é isso que vale.
Todo o resto pode dar certo, pode dar errado. Eu vou dizer para vocês, esse projeto nunca foi construído. Nós dois ganhamos uma fortuna. Criamos um fundo de investimento, fizemos uma fortuna. O projeto hoje vai ser outro projeto, com a Alphaville. Olha que beleza. Ele falou para mim, Belino, gostei. Ganhamos muito dinheiro sem fazer nada. Agora podemos fazer e ganhar também fazendo? Porque não fazendo já ganhamos. Agora temos que ver como é que a gente faz para fazer. Vamos tentar, né? Não é assim a vida? Tentativa e erro. Essa foi a maior lição. Essa história não acaba nunca. Essa história dos 3 minutos, vocês imaginem, virou um livro, traduzindo em 10 países, e eu fico contando essa história para todo mundo. Todo mundo quer saber, mas como é que é 3 minutos? Você não vende nada em 3 minutos, a não ser a percepção de que você é um agente transformador de coisa impossível. Isso não pode demorar mais de 3 minutos. Se você quiser inventar, contar, falar bonito, impressionar, esquece. Essas pessoas têm um grau, um filtro tão impossível que elas viram a página, já não estão mais te escutando. Então eu acho que essa capacidade de transmitir essa energia, esse entusiasmo, essa verdade, esse otimismo é fundamental para o empreendedor. Para mim, essa é a grande escola da vida. Essa é a grande lição da vida. Vou mostrar para vocês um exemplo prático de como o empreendedor tem que realmente enxergar a coisa onde não existe. E quando você usa a tua criatividade, ela pode realmente se transformar numa coisa incrível. Eu estou um dia tomando café em Nova York e vejo uma parede toda montada com cápsulas de Nespresso. Uma marca de luxo da Nestlé, um sucesso absoluto no mundo de produto de consumo de alto valor agregado. E penso cá comigo, essas cápsulas são bacanas, de alumínio, os caras vão jogar isso fora. De repente, tem várias cores. Se eu juntasse essas coisas, eu podia criar uma paleta de cores. E essa paleta de cores me permitiria criar mosaicos e fazer arte. Bom, vendi a ideia para Nestlé, para Nespresso, que me doaram 250 mil cápsulas. E passei a virar artista. Juntei, fiz uma coleção de 100 obras. Essa eu entreguei, está na Trump Tower. Fizemos uma exposição no Sorro e criei uma coleção de arte sustentável com 100 ícones, promovendo e valorizando a criatividade. Eu não sou artista, mas tive um momento artista, juntei essas peças para explicar aqui agora que se você consegue visualizar, você consegue transformar coisas, reciclar aquilo que está ali e que pode não ter nenhuma utilidade naquele momento, mas você pode dar uma outra dimensão. As minhas obras estão na Galeria Saatchi, em Londres, e são comercializadas a $15 mil uma peça, feita com lixo. Para quem não é artista, até que eu não estou tão mal. Cuidado quando eu ameaçar que eu vou fazer alguma outra coisa. Não vai ser jogador de futebol, porque você imagina com esse corpinho jogando futebol vai ser um desastre. Mas isso eu acho que é um exemplo do que você pode fazer. Sabe, poder ter um símbolo como esse, por exemplo, hoje... adornando o escritório do Nelson Mandela na África do Sul, ou no escritório do Donald Trump, ou no palácio do príncipe de Mônaco com a princesa Grace Kelly. Isso é ser arrojado, isso é acreditar que você pode romper todas as barreiras e fazer coisas extraordinárias. Eu tenho uma história que eu queria contar para vocês, e eu queria fazer uma pergunta aqui, muito simples. Queria que vocês me levantassem a mão, sinceramente, quem acredita em Papai Noel aqui? E ela é tímida. Lá assim, para não levar paulada. Então agora eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Porque esse é exatamente a reação esperada. Papai Noel não existe. Isso é uma bobagem, é uma falácia. O que esse cara maluco agora vai me perguntar se existe Papai Noel? Então eu vou contar uma história para vocês. No final de 1800, uma menina de nome Virginia, em Nova York, na escola, os meninos amigos dela estavam fazendo bullying com ela, dizendo o seguinte, Virginia, você é uma boba. Papai Noel não existe. Que conversa é essa? Que bobagem, quem traz presente é teu pai. E a Virginia estava deprimidíssima com essa história. Chegou em casa e falou para o pai, pai, os meus amigos estão me fazendo bullying na escola. Me responda, por favor, Papai Noel existe ou não existe? E ele falou, minha filha, é o seguinte, eu sou um cientista, minhas coisas são muito pragmáticas, mas eu quero lhe dizer o seguinte. Você manda uma cartinha para o editor do jornal, The New York Sun, que na época era o maior jornal de Nova York,
Se sair no jornal que Papai Noel existe, é porque Papai Noel existe. E ela escreveu uma cartinha para o editor do jornal. Bom, o editor do jornal recebeu a cartinha da Virgínia perguntando se existia Papai Noel. Falou, mas que absurdo é esse? Bom, passaram-se uns dias, ele refletiu. Nova York vivia uma grande depressão, a América como um todo, no final do século XVIII. E ele pensou, uau, eu posso responder esta pergunta com uma mensagem inspiracional que vai ter um efeito muito grande para a sociedade. E respondeu num editorial de primeira página, que se chama Yes, Virginia. E nesse editorial ele diz o seguinte, Virginia, os seus amigos da escola estão equivocados. Papai Noel sim existe. Papai Noel existe como existe o amor, a fraternidade, a amizade, tudo aquilo que a gente não vê, mas que a gente sente, que a gente não toca. Eles só acreditam naquilo que eles tocam, na coisa concreta. Enquanto houverem Virgínias, o mundo vai ser diferente e vai haver esperança e vai haver a possibilidade de se transformar sonhos impossíveis em realidade. Este editorial é, ainda hoje, o editorial mais reproduzido na mídia americana, na história da mídia. Serviu de inspiração para uma grande campanha do Macy's, que criou esse Believe Meter. E isso, para mim, é uma grande mensagem, porque não basta você simplesmente imaginar uma nova ideia. Sonhar não é suficiente. Querer também não é suficiente. Você precisa acreditar. Porque quando você acredita no impossível, no Papai Noel, porque o cara que inventou o Papai Noel vende pra cacete. Pra todo mundo aqui dizer que não acredita em Papai Noel. Mas o sujeito que inventou o Papai Noel deu uma paulada. Então isso é o que faz a diferença do empreendedor visionário de sucesso. É acreditar naquilo que parece impossível e que as pessoas têm vergonha de reconhecer. Porque acham que isso é coisa de criança. Isso é coisa de gente tonta. Enquanto houver os que pensam que tem gente tonta e os outros que acreditam, você vai ter os que vendem lenço e os que choram. Então eu prefiro montar fábrica de lenço, enquanto os outros estão chorando e se lamentando do porquê que eles não conseguiram fazer coisas importantes na vida delas. Bom, tudo isso para dizer para vocês que essa coleção de experiências, essa coleção de fairy tale stories, ou contos de fada, que foram um pouco a minha vida, de fazer essas histórias de sonhos impossíveis se materializar, me motivaram a criar um projeto definitivo para a promoção do empreendedorismo. Para escrever uma nova história do empreendedorismo, que eu digo no primeiro capítulo, porque aquilo que vocês aprendem aqui numa escola de negócios, uma escola de administração, na minha opinião, com todo respeito, e venho aqui por causa disso, eu acho que sou convidado porque sou esse cara meio louco, para compartilhar um pouco essa diferente visão do que é a vida prática, a vida da experiência que eu aprendi na rua e aquilo que você aprende na sala de aula, é que você aprende para mim, na minha opinião, a partir do capítulo 3. O capítulo 1 trata de falar da formação de valores fundamentais para que você tenha sucesso em qualquer carreira que você opte na sua vida. Seja um empreendedor executivo, seja um empreendedor independente, você tem que estar preparado para o pior. Você tem que estar preparado e construir resiliência. Você tem que estar preparado para criar uma capacidade superior de gestão de conflitos. Porque nós somos seres humanos e nós vivemos em conflito o tempo todo. E nós somos bombardeados, nós somos passados para trás. Essa é, infelizmente, a natureza do ser humano. E nós não vamos mudar isso. E essa não é uma visão de terra arrasada, porque eu sou o último dos otimistas, quase patológico. Mas é uma visão realista da vida. E construir resiliência e gestão de capacidade emocional é fundamental. E com isso nasce o meu projeto da Academia School of Life, que é um projeto global, que eu vou mostrar para vocês um filme de 3 minutos produzido pela Zeppelin Filmes, que é uma das grandes produtoras brasileiras, e que transmite exatamente os valores do que se propõe a School of Life, que eu vou contar para vocês um pouquinho daqui a pouco. When we're kids, we're told that school is a place that prepares us for adult life, for our careers, but that's not true.
School is merely a place that gives us the knowledge we need for that purpose. We lack the tools to put it into practice, things we only learn in the struggle of life. To help change the world, we need to nurture young people interested in business to develop this entrepreneurial spirit. Not an easy task. The hardships of life lead us to believe that stability and comfort equals security, and that change usually means failure. Meanwhile, a standstill can also hold us back and keep us from reaching our full potential, taking away our courage and will to become better every day. What if there was a place you could gain these tools with ease, with people who've already won the battle and succeeded in an immeasurable way? Success as an entrepreneur is about ideas and excellence. Not excellence measured in awards or other people's approval, but the sort one achieves for oneself by exploring what the world has to offer. Anything is possible when you know how to reach it. The world is a virtual boiling pot of possibilities. Now, ask yourself, what's your dream? The School of Life is not so much a school as an incubator of business talent. It is a place where enthusiastic people with great ideas can absorb practical business skills while at the same time meeting and learning from successful entrepreneurs from around the world. It's born to be the best global platform of life stories and practical education for a life of success. Legacies and leaders, life stories, personalities, entrepreneurs, and artists from many parts of the globe, ideas, techniques, and practical tips that aren't learned in school, taught by those who lived it. Stories of life from School of Life users and students identifying and disseminating ideas from new talents integrate the ideology of the school. A true school of entrepreneurship where 100% of what's learned can immediately be applied to daily life. That's it. No supernatural powers, no special gifts, just the tools taught by life itself. Bom, esse é o conceito e os valores por trás da School of Life. É uma proposta inovadora, disruptiva, de reunir talentos extraordinários, pessoas com ideias extraordinárias para criar realmente um game changing na indústria. Eu tive a oportunidade de conhecer e convidar o Nolan Bushnell, que é o fundador da Atari, o homem que deu o primeiro emprego e único emprego a Steve Jobs, que hoje é o presidente honorário da School of Life, que junto comigo está desenhando um programa de imersão de 111 dias, onde 12 jovens de todas as partes do mundo vão estar presentes num centro de formação. Eu estou adquirindo uma propriedade na Espanha, em Barcelona, onde nós vamos ter esse centro de formação. Eu tenho uma operação em Miami, onde eu moro, um centro, um laboratório de inovação, onde a gente desenvolve uma série de atividades. E a proposta da School of Life nasce com a busca desse talento, a busca dessas pessoas que acreditam no impossível e que acreditam em Papai Noel. Obviamente, aqueles que levantarem a mão e acreditarem em Papai Noel vão estar presentes na School of Life. Porque a gente precisa de gente que acredita em Papai Noel, que acredita que pode fazer coisas de fato impossíveis e extraordinárias, que podem fazer uma revolução e não fazer a mesma coisa de maneira diferente. Isso todo mundo faz todo dia. Essa não é a nossa proposta. Nossa proposta é profundidade, reeducar para criar as condições e a base humana e a base instrumental para se desenvolver negócios realmente com a capacidade de fazerem um grande sucesso. Nós vamos ajudar desde o processo de transformação, vamos ter um bootcamp, que é um treinamento utilizando a tecnologia de uma fundação nos Estados Unidos, em São Francisco, que desenvolveu uma gestão de frequências cardíacas, por exemplo, para fazer gestão e formação de resiliência para o exército americano e para todo o law enforcement, todas as forças armadas americanas e todos aqueles que têm uma atividade de risco de vida e que precisam ter uma gestão emocional para poder administrar esses conflitos. E o empreendedor não é muito diferente, não. O empreendedor vive no seu dia a dia, nos seus negócios, vida ou morte do seu negócio e da gestão de conflitos e a gestão dos riscos dos negócios. Então, poder oferecer às pessoas, num primeiro momento,
as capacidades, a capacitação para que ela tenha esse equilíbrio e possa de fato construir essa personalidade que possa resistir todas as tempestades que vão passar por ela, é fundamental. Nós não queremos conhecer nenhuma ideia antes de formar essas características da personalidade. E por isso, a gente decidiu, Nolan e eu, aproveitar que ele estava lançando o seu primeiro livro, chamado Finding the Next Steve Jobs, Em Busca do Próximo Steve Jobs, para então lançar um desafio. Um desafio que vai procurar o próximo Steve Jobs. Nós não queremos fazer o nova Apple. Não é essa a ideia. Não é fazer um computador diferente ou um iPhone diferente. Não. Pode ser qualquer coisa. Agora, precisa ser qualquer coisa feita por um jovem ou um adulto que tenha essa capacidade, essa inquietude, essa vontade de fazer. Que acredita que não tem limite e que ele pode fazer a diferença. E por isso a gente propôs esse desafio, e esse desafio passa a ser o meu novo concurso. Agora, infelizmente, eu não vou ter mais as modelos, vou ter empreendedores. Você imagina que diferença. A gente vai ficando velho e troca as modelos maravilhosas por empreendedores. Você imagina. Tem os jovens e tem os velhos barrigudos, então vai ser um negócio muito charmoso, mas, com certeza, a gente acredita que oferecendo essa mentoria, essas capacitações, a gente, de fato, pode criar uma plataforma para desenvolver e lançar projetos extraordinários e pessoas com capacidades extraordinárias. Porque, com certeza, projetos podem fracassar e vários deles fracassam. Mas as pessoas não fracassam. As ideias sim podem fracassar. Mas se você estiver equilibrado e preparado e com essa capacidade de resiliência, você vai superar. Então nós vamos investir em pessoas e não em projetos, em planos de negócio. Eu mesmo não faço nenhum plano de negócio, nem sei como é que faz plano de negócio. Eu escrevo press release. Se a ideia é vender, aí eu sei que eu tenho um negócio. Aí alguém vai fazer o plano de negócio. Tem cara ótimo para fazer plano de negócio. Fazem cada um lindo. Inclusive PowerPoint, e sai coisas dentro do PowerPoint, é uma maravilha. Eu não faço isso. Eu faço um guardanapo. Se o negócio tiver uma lógica, aí eu vendo a ideia. Aí depois que vendeu a ideia, alguém vai fazer o trabalho técnico. Então, você tem que entender em que ponto que você quer estar na curva. Você quer estar na entrada ou na saída. Cada um acha a maneira de fazer. Queria que você passasse direto. Nós vamos produzir com a maior produtora internacional de formatos, que é uma joint venture com a Endemol, que é a Media Pro, um reality show que vai revelar os bastidores dessa experiência que é a formação do próximo Steve Jobs, e que amanhã pode ser o próximo Bill Gates ou o próximo empreendedor brasileiro de grande sucesso. O Luciano Huck é meu parceiro, é parte do comitê que vai ajudar a identificar e escolher essas pessoas que vão participar. A maneira de participar desse programa é enviando um vídeo, não contando a sua ideia, mas por que você acha que você é uma pessoa que tem essas características e que pode, se trabalhado dentro desse think tank, se tornar uma pessoa especial e desenvolver um projeto extraordinário. Nós não queremos saber de quais são as suas ideias, ninguém precisa ficar paranoico e que vai contar as ideias, porque isso é uma outra coisa maravilhosa, né? Quando o cara casa com a ideia e fala, eu não vou poder contar porque vai me roubar a ideia, e esses caras morrem com a ideia amarrada e não fazem nada. E a ideia é uma tragédia e o cara não faz nada porque ele nem se deu tempo e a oportunidade de testar se ela era boa ou não, porque tinha medo de que alguém ia roubar a ideia. Então, queria que vocês vissem isso, é a maneira de encerrar esse nosso encontro, mas que vocês entendessem como é que o circuito de todo esse processo School of Life e todas as minhas experiências e todos aqueles que vão estar junto comigo vão poder compartilhar para criar realmente uma nova dimensão para o empreendedorismo com foco na realização prática das ideias. The idea is the mother of all things. But things just born because of people. And every time they get together, what happens? The world changes. Introducing Finding the Next Steve Jobs, the brand new reality show to evaluate ideas and making businesses and companies of success. Created by Media Luso from Media Pro Group in partnership with Ricardo Bellino's School of Life, the new TV format will bring together 10 young entrepreneurs in Miami during 3 months, who said their brilliant minds can't live with sun, beach and fiesta. The participants will receive coaching and face unexpected challenges.
Every week, one gets expelled from the show, giving place to a new contestant. The decision will be taken by a jury headed by Nolan Bushnell, founder of Atari and honorary president of School of Life, side by side with world personalities. The best ideas will be online at the crowdfunding platform When You Wish. The one that raises more money will win the show and get $1 million to invest in the project. Finding the next Steve Jobs is the show where dreams are lived without limits and where the impossible becomes possible. We are already looking for you. And you, do you want to be found? Bom, eu queria só encerrar, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco dessas minhas experiências e do futuro, do que eu vou fazer, e dizer para vocês o seguinte: eu adoraria, na próxima oportunidade, que alguém perguntasse para vocês se vocês acreditam em Papai Noel, que todos vocês levantassem a mão, porque é isso que faz a diferença, isso fez a diferença na minha vida, e eu acho que essa é a grande mensagem que eu deixar para vocês. Acreditem no impossível, porque é só assim que vocês vão fazer a diferença e realmente fazer uma história de vida bacana. Muito obrigado e bom dia. Fantástico, Bellino. Belíssima apresentação. Então, acho que todo mundo cantando Jingle Bell aí por dentro. E eu acho que foi fantástico mesmo. É contagiante o entusiasmo. Dá para ver que o que ele não fez com 3 minutos aí mesmo. Bom, queria dizer que nós vamos incentivar a divulgação desse concurso para entrar em contato e tudo mais tal. Então, nós estamos à disposição. Queremos abrir para ver se tem alguém com alguma pergunta. Como é que está de tempo? Não? Alguém tem alguma pergunta para... Vamos passar aqui. Primeiras damas. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Rebeca. Eu, na verdade, faz umas 2, 3 semanas que eu acabei de sair da uma empresa que eu trabalhei por 3 anos e meio, usando papel e celulose. Trabalhava na área de sustentabilidade. E, na verdade, o bichinho do empreendedorismo sempre teve do meu lado. E aí, agora eu acho que é a oportunidade. Então, enfim, tô pensando em abrir alguns negócios aí. Tu falou muito dos sucessos, né? Eu queria que tu contasse, de repente, um caso aí que não deu certo, né? Dos erros, que tu falou um pouco no início de aprender com os erros, né? Então, eu acho que eu falei rapidamente, eu ilustrei, quer dizer, um dos meus projetos mais emblemáticos, que é a minha sociedade com Donald Trump, resultou num projeto que não foi concluído. Então, acho que isso é um grande exemplo, por exemplo, de uma iniciativa que teve todos os recursos, todo o dinheiro necessário, todo o apoio, a aprovação, a expectativa, etc. E aquele projeto especificamente não foi materializado. Mas isso não foi motivo para ou romper o relacionamento, ou criar uma sequela no relacionamento, ou até mesmo comprometer a reputação. Por quê? Porque o negócio foi conduzido e foi orientado para um outro caminho, que resultou que nós ganhamos muito dinheiro com a estruturação de um fundo que está sendo aplicado em outros negócios, mas aquele projeto especificamente acabou não acontecendo. Tem outras histórias, mas me pareceu que essa é muito emblemática, porque é a que mais fala alto dentro do meu currículo, vamos dizer, de histórias, de contos de fada, de projetos com figuras como Donald Trump. Então, acho que tem outros projetos que foram desenvolvidos e que acabaram não se materializando, e esse passa a ser um exercício quase que serial. Acho que quando o empreendedor tem essa vocação, ele não se deixa inibir porque um projeto deu menos certo ou deu errado, propriamente dito. Então, tenho aí na minha vida, algumas histórias. Eu acho que essa é bastante relevante para você imaginar com toda essa repercussão e a percepção, e você não materializar o projeto, mas ao mesmo tempo conseguir preservar a integridade da relação entre as pessoas. Nós temos uma relação empresarial excepcional, somos amigos, continuamos contando essa história juntos, a história comove, as pessoas acham incrível, curiosa, mas o objeto que deu origem ao relacionamento daquele projeto naquele momento não aconteceu. Então, acho que é um clássico exemplo, se você puder chamar de inconclusivo, um projeto inconclusivo que não deixou de gerar o seu goodwill e a sua contribuição financeira e a própria experiência do negócio em si.
Bom, eu tenho também uma pergunta. Eu sou Marcelo, eu trabalho com investimentos imobiliários, por acaso. Então veio bem de encontro esse teu case, foi bem legal. Você continua trabalhando, uma pergunta, continua envolvendo questões imobiliárias? Indiretamente, hoje estou investindo numa propriedade, num desenvolvimento imobiliário na Espanha, que tem a ver com o complexo que a gente está criando para a implantação da School of Life e outras áreas que vão estar agregadas, incorporadas nesse projeto, mas não está no meu pipeline. Hoje, minha bandeira é a School of Life e é o desenvolvimento de um banco de investimentos em talentos. Então, o meu projeto hoje é identificar pessoas e, por isso, eu vou percorrer nessa minha passagem pelo Brasil as principais escolas de negócio, de administração do Brasil, provocando essa mesma discussão para começar a fomentar e incentivar pessoas a participar desse processo. E uma vez identificado, a gente vai investir na construção desses potenciais empreendedores e nesses projetos. E foi muito difícil aprender a falar inglês, não? Pô, querido, é terrível. Olha, eu vou te dizer que acho que até hoje, mas como eu sou um sujeito muito tímido, como você pode imaginar, eu realmente eu aprendi de ouvido, então não tenho problema. Agora ficou mais fácil, agora a gente tem que me encarar de qualquer jeito. Eu levantei a mão para fazer a pergunta, meu nome é Marcos Barcelos, mas eu sou, acho que coincidentemente a Rebeca está dizendo que era da Papel e Celulose, da Suzano, né? Eu era da concorrente Fibria e também deixei o emprego há menos de uma semana para empreender. E a pergunta era a mesma, é falar um pouquinho das dificuldades, mas eu vou trocar e gostaria de entender o seguinte: quantos exemplos em palestras que você tem dado, como esse, de executivos, pessoas que trabalham para grandes empresas, mudam nos últimos anos a ideia e começam a pensar em empreender de fato aqui no Brasil? Quanto que você está vendo disso acontecer? Olha, não vou me arriscar com estatísticas, porque não tenho conhecimento estatístico, mas eu posso dizer o seguinte: eu acho que existe uma tendência. Hoje existe uma espécie de euforia em relação ao empreendedorismo, virou meio moda. Então todo mundo quer ser empreendedor, é um negócio maravilhoso. Eu sou empreendedor, o cara não tem a menor noção do que é ser empreendedor. Estou te falando, causa própria, eu tenho uma irmã que foi uma autoexecutiva da Amil, por mais de 20 anos, a Amil foi comprada por um grupo importante, foi incorporada numa fusão agora recentemente. Ela era CEO da área de comunicação, da agência ProMarket, que era a agência de comunicação, e essa unidade de negócio foi extinta. E ela foi premiada pelos acionistas e saiu, e agora está tentando uma carreira empreendedora. Mas ela não é empreendedora, ela é executiva. Ela tem aquela atitude de executiva que não tem nada de errado. Mas ela é executiva, ela precisa ter aquele ambiente, aquela estrutura que os executivos têm e que ela foi educada e criada naquele ambiente. A transição pode existir? Pode sim existir. Mas tem que ser feita uma transição com a profundidade necessária. A pessoa que quer sair de uma carreira executiva para uma carreira empreendedora, ela tem que entender que ser empreendedor é um lifestyle. Não é uma profissão. O que você é? Empreendedor? Não, meu amigo, não é assim. Não tem carteira de trabalho, sou empreendedor. Não. Isso é uma atitude. É um negócio pra gente maluca. Ser empreendedor é pra maluco. Tem que entender que tem um lado do cara ser um pouco louco. Então tem que entender se você tem a capacidade, a personalidade para isso. Ou se você vai empreender dentro de uma organização, o que também deve acontecer. Você estabelecer uma relação empreendedora no ambiente executivo, hoje, para mim, é fundamental. O executivo que atua como sócio da empresa, como dono que sofre com o sócio, com o dono da organização, esse cara, querido, vai subir. Ele amanhã, ele pode começar de office boy, ele vai virar o presidente da empresa, porque ele tem atitude empreendedora. Então, eu acho que isso pode acontecer. Mas você tem que olhar profundamente para a tua própria natureza, entender, olhar no espelho e se perguntar: eu tenho essa característica? Isso não é negativo. É uma coisa só pontual. É a sua natureza. Você tem que saber quem você é. E quem você é, trate de fazer o melhor com o que você tem. E não querer transformar radicalmente a sua natureza, porque não vai funcionar. Isso é a minha opinião. Eu acho que o empreendedor ele nasce com algumas características inatas. Você pode potencializar? Pode. Você pode incentivar? Pode. Você pode dar ferramentas para ele? Pode.
Mas, querido, desculpa, tem gente que nasce para determinadas coisas. Quais características? Eu acho o seguinte, tem uma combinação, inclusive que eu gostei muito quando o Nolan trouxe nesse nosso programa, nosso nosso encontro, que realmente é quase que um tripé. E eu acho que cabe bem a analogia. No mundo corporativo, você tem a construção dos CEOs, né, que são os executivos que chegam no topo. No empreendedorismo você também tem. Só que a diferença é que CEO empreendedor é criativo, entusiasta e otimista. Esse é o tripé de um empreendedor. Ele tem que ter criatividade, entusiasmo e otimismo, porque se ele tiver criatividade, entusiasmo e for pessimista, não funciona. Se ele não tiver criatividade, for entusiasta e otimista, também não funciona. Então, esses três características são fundamentais. E ter um pouco essa capacidade de acreditar em coisas que a maioria das pessoas não acredita. Porque isso, para mim, é posicionamento estratégico. Acreditar o que os outros não acreditam. Porra, já estou bem. Porque tem muito menos concorrente. Obviamente que tem que ter bom senso. Obviamente que você não vai fazer uma coisa maluca completamente. Completamente, mas quase maluca pode. Não, meu amigo aqui, o Kennedy, o cara lançaram um site chamado, como é que é o negócio? Namoro Fake. Não, Namoro Fake, você imagina que coisa maravilhosa. E o outro, como é que é? Fidelidade Face. Fidelidade Face. Você imagina que coisa de maluco. Você acha que isso pode funcionar? Pode. Aí entra lá o nego, a tua mulher contrata uma gostosa pra te abordar no Facebook, querido. Aí tu lá, se achando um gostosão, fala, que maravilha. Vê aquela mulher maravilhosa dizendo como você é lindo, né? Você imagina, como a mulher fala isso pra gente. Você fala, que autoestima vai lá em cima. Aí tu começa, que ótimo, né? Vamos sair, isso, e vamos fazer acontecer. Pronto, aí ela imprime aquele negócio. Por R$29,50 ela destrói tua vida, querido. Quer dizer, este filho da mãe me criou um negócio que é um problema terrível. Tá associado com o João Kleber? Não, já vai se associar. Vou apresentar, mas já falei o seguinte, apresento com uma condição. Eu tenho que ter imunidade total. Não podem me contratar, mesmo que me atentem, eu não vou ser vítima dessa safadeza de R$29. Pelo menos cobra 29 mil. Pelo menos o cara vai encarar um processo de divórcio por um valor relevante. R$29,50 te destrói a vida. Então, queridos, cuidado se alguma gatona aparecer dizendo que você é um bonitão. Abre o olho, porque esse cara aí tá vendendo R$29,50. Alguém vai comprar, porque todo mundo pode comprar essa porcaria. Vai ficar rico, milionário, vai ter que fazer uma contribuição, botar lá meu nome na pedra. Calma aí, tá aqui. Tudo bem? Obrigado você. Na verdade, eu vou contar duas coisas. Uma é que eu digo o seguinte, como eu gosto de trabalhar pouco, porque quem gosta de trabalhar muito não ganha dinheiro, né? Então eu gosto de trabalhar pouco. Então o que eu gosto de fazer é não ficar com lista muito grande de pendência. Então quando eu sou acessado, eu trato de resolver rápido, porque eu gosto de combinar um pouco do trabalho e do lazer. Porque, querido, pode trabalhar muito, esquece. Agora eu não quero mais trabalhar muito, já trabalhei muito antes, agora eu quero trabalhar menos. Mas tem uma coisa que eu acho que vem a calhar, eu queria só fazer esse comentário, porque é reflexo um pouco da repercussão da School of Life, que é um projeto de educação especificamente que nasce no berço da School of Life. Eu tive a oportunidade de conhecer o membro do conselho da Febraban, que me convidaram, o presidente da Febraban, para uma reunião para falar sobre School of Life, sobre essa visão da formação empreendedora, e no final acabou surgindo a ideia da gente criar simbolicamente o primeiro banco de investimentos em pessoas e não em ativos financeiros. E essa é uma aliança que a gente está desenvolvendo. E nessa discussão, eu tive a oportunidade de conhecer o José Vicente, que é o fundador da Associação Afrobras de Talentos Afrodescendentes, que é um fenômeno que, de novo, passa à margem da vista da grande maioria das pessoas.
Então, só para começar a conversa, esse homem, há 10 anos atrás, criou a Afobras, uma organização sem fins de lucro, para apoiar afrodescendentes aqui no Brasil no processo de educação. Bom, hoje a gente vive a discussão das cotas, é uma discussão incrível, uma capa da Economist dessa semana traz essa discussão, Estados Unidos e Brasil, é realmente um processo realmente absurdo. Nós temos no Brasil 85 milhões de afrodescendentes. Na América tem 39 milhões. Só para vocês entenderem a dimensão da história. Até então todo mundo trata o afrodescendente como um ser secundário na sociedade. Porque tem preconceito, existe o preconceito. Numa grande maioria ainda existe esse preconceito e você vê a maneira assistencialista que se trata. Tem que criar cota, tem que imprimir, tem que obrigar. Bom, aí, obviamente, fui conversar com ele, tomamos um vinho, um negócio muito interessante. Ele começou a me contar a história. Eu falei, epa, aqui tem um negócio, meu amigo. 85 milhões de pessoas. E o nego está discutindo cota, meu amigo, calma lá. Agora é o seguinte, esse negócio, eu não sou rainha da Inglaterra, não. Tu pode ser, o negócio é empreender. Então, nós criamos uma sociedade e estamos desenvolvendo a Afrobras. Vamos lançar dia 15 de maio, quando se comemora 150 anos da abolição da escravatura, o maior portal de talentos afrodescendentes do Brasil. Você tem 600 mil alunos em cotas hoje nas universidades brasileiras e 85 milhões de afrodescendentes no Brasil. Desculpa, se ninguém está interessado em vender nada para 85 milhões de pessoas. Até agora ninguém estava. Existe uma lei sancionada pelo presidente Lula em 2003 que obriga todas as instituições de ensino, público e privado, de todas as suas, todos os segmentos, a incorporar 10% do currículo, das diretrizes curriculares, a história da África, a história do negro, a história da cultura afrodescendente. Ah, você imagina, é uma lei, é que nem vender cinto de segurança para carro. Você pode imaginar a dimensão da editora que nós vamos montar para vender o material didático para atender a demanda de uma lei que obriga a ser incorporado no negócio? Então, o que eu quero dizer com isso de novo é o seguinte, você tem que olhar as coisas aonde as pessoas não estão olhando. Porque ou elas estão contaminadas, ou embutidas, ou não estão enxergando por preconceito, ou porque acham que não tem nenhuma relevância. Possivelmente pouca gente sabia que nós tínhamos 85 milhões de afrodescendentes. Nos Estados Unidos, a Nielsen, o grupo Nielsen, publicou uma pesquisa. Com os 39 milhões de afrodescendentes americanos, o mercado de consumo em 2015 estimado é de $1 trilhão. Você pode imaginar que hoje 52% da classe C emergente brasileira é afrodescendente. E ainda estamos aqui pensando no que vamos fazer. Temos que fazer. Porque pensar não resolve. Tem que agir. E é isso que eu trato de fazer todo dia, olhar aonde existem essas oportunidades, porque eu não tenho vocação para ser inventor. Isso aí tem caras maravilhosos para inventar coisa. O que você tem que fazer é transformar essas ideias extraordinárias e esse prestígio e essas iniciativas em negócios sustentáveis, em negócios que podem fazer a transformação de uma sociedade ou de milhares de pessoas que podem estar envolvidas nesse projeto. Oi, meu nome é Ana, eu sou estudante de Marketing e Empreendedorismo na USP e achei muito
limites e dificuldades que as pessoas acabam tendo de personalidade. Eu, por exemplo, eu era um adolescente muito tímido. Muito tímido. Então, você imagina, tinha as festas de aniversário dos amigos, então era um negócio muito engraçado que você ia lá, era tipo boate. Então você ficava menino de um lado, menina de outro. Aí você tinha que ir convidar a menina para dançar. Bom, você pode imaginar que como eu sou um cara que eu penso grande, eu escolhia a mais bonita, né? Óbvio. Um cara bonitão como eu, falei, vou pegar a mais linda da escola. Obviamente que me dizia não na hora. Beleza, pra lá, seu cara. Bom, e eu ficava arrasado. Já não convidava mais nenhuma para dançar. E aí, como eu gostava muito de música, ficava do lado do cara do som, do DJ. Resumindo, fiquei dono da equipe de som. Então dava festa e era o DJ. Então o que aconteceu? Eu passei da pista de dança pro lado de cá. Bom, aí eu descobri uma coisa fantástica. O poder que tem ser DJ. Mulher não quer saber de belezura, quer saber de poder, meu amigo. Não, esquece que negócio de beleza. Quem gosta de beleza é outra pessoa, não é? Esquece. Então é o seguinte, aí eu já não tinha mais o problema de ter que chamá-las para dançar, elas me achavam o máximo. Porque eu era o cara que estava todo mundo rindo, dançando. E aí, meu amigo, eu, de ser um cara realmente com problemas de timidez profunda, passei a ser um sem vergonha profundo. Então, isso, na verdade, foi o que me permitiu ter contato com as modelos, imagina. Para quem era tímido, comecei a frequentar os bailes de carnaval no Rio de Janeiro, eu sou carioca, vocês podem imaginar. E tinha uma época que tinha umas modelos fantásticas, dessas de vedete quase, que tinha umas revistas chamadas, na época, era Fatos e Fotos e Manchete, que era Caras de Hoje. Bom, aí tinha um time de primeira que era Magda Kotroff, Márcia Porto, aquilo era um sonho de consumo. E eu acabei conhecendo essas figuras que eu fui num baile de carnaval, no Yacht Club, conheci aquelas maravilhas, e aí o cara era o editor da revista, ele falou assim, ô Belino, me ajuda aqui a tomar conta das moças, porque elas ficavam dançando em cima da mesa. Aí eu falei, deixa comigo, porra, de carteiro da DHL a segurança de modelo. Aí eu falei, perfeitamente. Bom, resumindo, o cara caiu, eu caí na graça do sujeito, ele falou, olha, inclusive assim, tô precisando de você, amanhã temos um baile de gala no Scala, inauguração, vamos com as moças. Você imagina, eu cheguei na escola, falei, vocês não vão acreditar, vou no baile do Scala com a Márcia Porto, com a Magda Kotroff. Falei, Berino, porra, por favor, né? Só me faltava agora essa, agora tu já tá pirando mesmo. Falei, ah é? Anota aí, Barata Ribeiro, esquina com Santa Clara, não sei o quê. Pode ir lá, te juro por Deus. Devia ter uns 10 carros na esquina. Só para garantir que eu ganhar a aposta de mim. Aí vem aquelas maravilhas. Bom, resumindo, foi a partir daí que eu acabei conhecendo a Luísa Brunet. E aí que, por uma coincidência dessa do acaso, eu li essa matéria, conheci a Elite e aí começamos a história toda. Não vou contar de novo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aquilo que parece um defeito pode se tornar sua virtude. Transformar as tuas dificuldades nas tuas virtudes, no teu talento, esse é o grande mistério da vida, fantástico. É o que eu faço todo dia, eu adoro esse negócio. Não me vem dizer, tu não entende nada disso, tu não fala isso, meu amigo, desculpa. Conta outra história, porque essa não vai me convencer. Então eu acho que isso aqui é um grande exercício que certamente você não aprende dentro de uma sala de aula, mas que é fundamental se você quer ser um empreendedor, a entender se você está disposto a se expor a esse tipo de estilo de vida. E se você está disposto a superar as tuas dificuldades e transformar elas nas tuas virtudes. Se puder. Meu nome é Vitor Braga. Você fala bastante sobre a superação de limites e os desafios e tal, e tudo isso. E eu sou empreendedor no ramo de turismo de aventura, então eu trabalho muito com essa questão de superação de limites e tal, e tudo isso. Mas quando eu falo dos projetos mega, todo mundo olha meio assim, estranho e tal. E eu até vi uma tirinha muito interessante hoje, antes de vir para cá, que é parafraseando Nietzsche, que é aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Então, é uma característica nossa, né, do empreendedor estar sempre à frente, enxergar o que normalmente as pessoas não estão enxergando. E eu queria saber, existe um momento em que na sua vida em que as pessoas param de te chamar de louco, ou realmente você tem que curtir isso e é uma característica que a gente realmente eu vou te dizer sinceramente, quando curte o cara... isso, te acompanha até hoje também? Eu vou te dizer o seguinte, tudo na vida, na minha opinião é o seguinte, quando você conquista um determinado patamar e aquilo vira direito adquirido, perde a importância, não é assim? Então você tem que estar sempre renovando. Então,
eu preciso que as pessoas continuem me chamando de louco. Porque quando elas não me chamam de louco, eu começo a ficar eu preocupado que eu estou ficando normal. Então, se eu ficar normal, não vai acontecer mais nada. Então, eu preciso fazer coisas anormais. Então, quando eu crio, por exemplo, para dar um exemplo prático, quando eu visualizei criar essa academia de empreendedorismo, escrevi um livro, eu estava em Londres lendo um artigo de jornal e leio um artigo que chamava The University of Life. Eu li aquilo e falei, gente, isso aqui sou eu. Isso aqui é minha cara. Aí eu, de madrugada, decidi que eu ia escrever um livro. A Planeta, minha segunda editora no Brasil, falou, pô, fantástico, vamos fazer. Eu falei, mas livro só? Tá bacana, mas vamos fazer alguma coisa a mais. Fizemos um programa fantástico na Academia de Letras e eu diplomei, tu imaginem, o Lula, diplomei grandes figuras, Samuel Klein, que não tinham diploma. Agora tem diploma da Escola da Vida, literalmente. Então, assim, quando eu idealizei esse negócio, eu falei, peraí, eu não sou o personagem ou a instituição para carregar essa instituição com o prestígio para dar a dimensão que eu quero, porque eu tenho esse defeito de pensar grande, então você imagina que tem que ser um negócio home run mesmo. Então, eu achei, de novo, lendo o headline da Veja numa newsletter, uma entrevista das páginas amarelas com Nolan Bushnell, dizendo, o título era Em Busca do Próximo Steve Jobs, e falando do projeto dele de tecnologia de videogames aplicado à educação. Penso eu, tem que botar esse cara para dentro. E aí, como é que eu faço? Eu não conheço o Nolan, você conhece? Também não. Então, como é que eu faço para conhecer? Eu falei, bom, tem que achar o e-mail dele, e eu desenvolvi um sistema que eu acho o e-mail de todo mundo. Isso realmente virou meu desafio. Você me dá 5 minutos, eu acho qualquer e-mail. Bom, no caso dele demorou 6, e eu falei, não consegui achar, vou no LinkedIn. Que também não sou muito íntimo, mas achei o cara lá. E ali como vocês sabem, tem que dizer, você é amigo, trabalhou junto. Eu falei, trabalhamos junto. Óbvio, não trabalhamos junto? Ganhei meu primeiro dinheiro com ele. Bom, mandei para ele, em 3 minutos o cara me respondeu mesmo. Bom, e aí marquei um almoço com a fera. E fomos para Nova York. Almoçar, tomamos 3 garrafas de vinho, ficamos embriagados. Assinamos um guardanapo. E amor à primeira vista. Eu tenho essas paixões, assim, uma coisa maluca. E o cara aceitou o desafio de ser o presidente do projeto. Agora, quer entender mais? O homem está quebrado hoje. O cara que criou o Atari, o pai do videogame, o cara que inspirou o Steve Jobs, que está na biografia do Steve Jobs, hoje é um homeless. Mora numa casa alugada. Perdeu para o banco. Porque teve cometeu vários erros na sua trajetória empreendedora. Aí você vai me dizer, mas tá maluco? Vai contratar um falido para ser o presidente da Escola da Vida? Claro! Porque a Escola da Vida ensina mais pelos failures ou pelos fracassos do que pelos sucessos. Porque é no fracasso que você aprende. Porque a reputação dele está lá. Ele é reconhecido no mundo inteiro. Pode não ter grana. Convidei o cara para almoçar. Também não mudou a minha vida. Mas o que importa é o comprometimento das pessoas. Tem um artigo sobre ele que chama-se No Pain, No Game. Porque ele é o homem do videogame. Eu falei, Nolan, deixa eu já te explicar já uma coisa. Eu vou usar você tanto, querido. Eu vou explorar esse teu corpinho velho. Mas eu vou te pagar com uma coisa impagável. Porque ele me contou que as filhas dele reclamavam, quando, papai, que você vai ser famoso de novo? Eu falei, eu vou te ajudar a ser famoso de novo. Com essa modéstia. Eu falei, eu vou produzir por minha conta um documentário sobre a sua vida, que vai ser o primeiro de uma série, patrocinados pela School of Life, cujo título do documentário vai ser No Pain, No Game. Para ensinar o valor que você tem que dar para esses ensinamentos. Para aqueles ensinamentos que você só aprende na escola da vida. Então, isso é uma maneira de fazer as coisas diferentes. Se você precisa de um ator, e no meu caso, School of Life, precisava de um protagonista, de um ator, que não sou eu. Eu sou o fundador da School of Life, eu sou o mentor da School of Life, mas eu precisava de um spokesperson. E ele tem muito mais prestígio e musculatura empresarial do que eu, mesmo tendo muito menos dinheiro. Mas isso não importa, ele não paga a minha conta. Mas ele dá um brilho e um prestígio fantástico. Você quer mandar ele embora? Já falamos demais. Mandem carta, e-mail, telex, fax e a gente responde. Muito obrigado, um abraço. Beleza. Muito obrigado. Nada, que isso. Cara empolgado é assim. Olha o tempo certinho. Poxa. Então, gente, ó, começamos com o pé direito. Nossa semana de empreendedorismo. Tem muita coisa legal para vir. Estão todos convidados. E um bom dia para você, uma boa semana. Obrigado.
qualquer oportunidade de sentar e fazer um bate-papo como esse, provocar um pouco, tirar essas pessoas da zona de conforto, provocar uma nova visão sobre essa realidade do empreendedorismo fora das dimensões de uma escola tradicional e formal, com todo o prestígio que tem a GV, mas eu acho que o encontro desses dois mundos, que é o mundo da rua, o mundo da prática e o mundo acadêmico, eu acho que é sempre muito interessante ver as manifestações e essa interação das pessoas. Então eu acho que é muito importante, para nós é uma oportunidade única de poder vir aqui novamente, contar as novas aventuras e contar as novas propostas, e esse alinhamento entre as instituições de ensino formais e tradicionais e uma iniciativa um pouco mais de vanguarda, um pouco mais disruptiva, que é a School of Life, que pode e deve andar de mãos dadas. E para mim foi um privilégio ter a oportunidade, com o convite do Fábio e de vocês, de poder participar e ver a nossa marca School of Life alinhada junto com a marca da GV. Para nós é um prestígio muito grande, eu acho que demonstra essa sinergia e essa soma, essas complementariedades entre o ensino tradicional na dimensão acadêmica e essa proposta de provocar essa reeducação quase e essa formação desses talentos empreendedores. O brasileiro, ele é empreendedor por natureza, ele tem uma capacidade, uma criatividade muito grande. Ele viveu momentos muito difíceis e conseguiu com criatividade e esse espírito empreendedor superar. Então eu acredito que sim, o brasileiro tem essa capacidade de conquistar essa liderança e se consolidar. O brasileiro claro, hoje é uma referência na gestão em empreender grandes negócios. Você vê os casos do grupo do Jorge Paulo Lemann, as grandes companhias que ele comanda, companhias globais e companhias com gestão brasileira de uma eficiência a toda a prova e que estão mostrando que o Made in Brazil faz a diferença. Espírito brasileiro, essa capacidade criativa, essa capacidade esse entusiasmo brasileiro, ele é fantástico. Eu acho que qualquer defeito é virtude. Eu acho que tem que continuar desse jeito mesmo e obviamente, ter a ética como o grande centro dessa tendência, porque sem ética não acho que possa haver nenhum grande comemoração de nenhum posicionamento. Se houver essa ética e essa consciência da seriedade de como desenvolver e como empreender, eu acho que a gente tem tudo para ser líder, com certeza.